Educena mandou aqui, ó. O que esse super El Ninho vai atrapalhar a gente aqui na agricultura da região oeste da Bahia? Vamos então falar agora do nosso querido El Ninho. Que é esse El Ninho que a gente fala tanto, tá? Na verdade, o nome completo de batismo dele não é só El Ninho, tá? Ele se chama El Ninho Oscilação Sul, ENOS, que você vai ver por aí, ou El Ninho, tá? Ele é um fenômeno climático que surge de variações nos ventos e nas temperaturas da superfície do mar sobre o Oceano Pacífico tropical. Então, o El Ninho é um aquecimento que a gente fala, né? As águas do Oceano Pacífico, elas se aquecem de forma anômala, tá? Anômala, e esse aquecimento das águas do Pacífico acabam gerando vários e vários efeitos pelo mundo afora. Tá? Tem El Ninho que é mais fraco, tem El Ninho que é mais forte, tá? Tem El Ninho, ou seja, né? Tem momentos em que a água ali ela esquenta muito, às vezes tem momentos que ela não esquenta tanto assim, tá? Mas de todo jeito são esses momentos aí da humanidade, tá? Esses momentos que a humanidade passa. Muito bem. Então, assim, o El Ninho sempre tem? Sempre tem, tá? Ele é uma coisa cíclica. Normalmente você tem o El Ninho, depois você tem o Laninha, tá? O Laninha é o resfriamento das águas do Pacífico tropical. E a questão nem é essa, né? Se é El Ninho, se é Laninha, o que que é? A questão é qual o efeito que isso tem. E aí é o seguinte, pessoal, nós temos que entender que a sociedade que a gente vive hoje, ela é extremamente sensível a qualquer coisa, tá? Se der qualquer variaçãozinha, qualquer coisa que mude a nossa rotina, que mude a nossa coisa, vou dar um exemplo, por exemplo, aqui, ó, São Paulo. São Paulo tem carro pra caramba, trânsito pra caramba. São Paulo, ele vive tão no limite, ele é tão sensível, que quando tem um acidente com um motoqueiro numa faixa, e aquela uma faixa for fechada, aquilo lá espalha um caos pela cidade inteira. Semana passada, por exemplo, eu demorei para chegar aqui, porque eu estava vindo para cá, aconteceu um acidente, e quando estavam socorrendo esse acidente, aconteceu outro em cima. Numa cidade, né, que tá assim, tranquila e tal, isso aí não era para acontecer nada. O problema é que a gente está tão no limite, a nossa sociedade atual está tão no limite assim, que qualquer pequena variação pode causar um caos complicadíssimo, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí, o que que é o El Ninho. Qual que é o grande problema? Nos anos 1876 e 1878, tá? 1876 e 1878, a gente teve um super El Ninho. A gente teve esse super El Ninho, tá? E esse super El Ninho, sabe o que que ele fez? Dizimou 4% da população mundial. 4%. Para você ter uma ideia, né? Que, se não me engano, foram 50 milhões de pessoas. Isso aí, ó. 50 milhões de pessoas morreram por conta do El Ninho. E é por isso que a gente fala, né? Quer dizer, estamos no fim do mundo? Porque do lado a gente tem o Ebola, que pode matar um monte de gente. Do outro lado a gente tem o El Ninho, que pode matar 50 milhões de pessoas. E aí vai sobrar quem na humanidade, né? Então, 1877 foi o ano que aconteceu o El Ninho aí, um dos El Ninhos mais extremos que a gente tem da história, aonde as anomalias, né, a água do mar, ela aumentou 3 graus, tá? Aumentou 3 graus, então esse aí foi um super El Ninho 1876, 1878, ali com o pico dele em 1877. 50 milhões de pessoas morreram. E ó que nós estamos falando de uma época em que as pessoas não eram assim ainda, né? Tão, tão dependentes de tecnologia como nós somos hoje, tá bom? Então isso é uma coisa aí a ser levada em consideração quando a gente fala do, do El Ninho. Muito bem, quando acontece o El Ninho, qual que é o efeito disso, tá? Então, obviamente, tem efeito no mundo todo, tá? Tem efeito no mundo todo. Então, se você pegar aqui, ó, quer ver só que legal, ó? Aqui eu vou pegar o site no NOAA. Então, como é um site americano, ele vai mostrar o efeito lá para os Estados Unidos, mas só para vocês entenderem como que essas coisas acontecem, tá? Então, esse aí, por exemplo, ó, é o efeito, tá?
é o efeito do El Niño nos Estados Unidos, tá? O que que acontece então? Olha ali, ó, acontece isso aqui, ó. Tem toda uma região dos Estados Unidos ali que vai ficar seca, ou seja, que não vai chover, uma região ali que vai ficar fria e o inverno ali por cima dessas camadas aí. Então, basicamente, é isso que é o efeito do El Niño, tá? Como ele muda os ventos e tudo mais, ele muda a umidade das coisas e tudo, então acontece bem esse fenômeno aí que nós vamos acompanhando. Então, é um fenômeno cíclico, acontece todo de tempos em tempos e pode ser agravado e acontecer mais. O lance é que agora todo mundo começou a falar, né, do super El Niño, porque o El Niño que vem aí nunca teve igual na história da humanidade, e agora ferrou, e aí junta com outro negócio lá, do ebola, e aí junta com o hantavírus também. E aí, meu amigo, eu não sei como que nós não morremos ainda. E aí é muito legal, né? A gente critica muita coisa e tal, mas o pessoal do INPE trabalhou aí seriamente, tá? E montou aqui um belíssimo de um relatório, e eles fizeram uma nota técnica, tá? Sobre o El Niño. Então, falando que essa nota técnica apresenta informações sobre as condições previstas, tá? Sobre o que pode acontecer com o El Niño. Ó, tá aí, ó, tá vendo? Então isso aí é um documento do governo brasileiro, que legal, ó, falando sobre o tal do super El Niño. Então vai descendo aí na tabela desde 2020, os trimestres e tudo, as medidas que eles fizeram para ver bem, né, que tá mais aquecida e tal. Então é isso aí. Chega a ter anomalias de meio grau hoje, tá? Nada se compara aos 3 graus lá de trás. Aí, de novo, aí eles isolaram, tá? Só o que é a temperatura da superfície da água do mar naquele período, beleza? Aí as probabilidades, né, que eles calcularam, mostrando que eles vão acertar, né? Já acertaram, tem muito dado de estudo. Então, aqui que é importante, ó, esses potenciais impactos aqui é que é o mais importante. Porque você muda o regime de chuva, você impacta um monte de lugar. Então, provavelmente aí o Mato Grosso, ele vai sofrer com o El Niño, tá? Esperamos que não sofra tanto, mas ele, tá vendo? Sudoeste, Centro-Oeste, Goiás, Bahia, todos esses estados aí vão acabar sofrendo com o El Niño, não tem jeito, tá? Isso aí não tem como, porque essa mudança na circulação atmosférica vai acabar afetando eles demais. Ah, isso aí é legal, ó. Então, isso, ó, preste atenção, ó, nós estamos aqui hoje no dia 20 de maio de 2026, estamos mostrando o mapa aqui, que veio desse relatório, obviamente que isso aqui é uma estimativa, tá, pessoal? Isso aqui é uma estimativa. E olha o que ele está mostrando para o Rio Grande do Sul ali, ó. Em quase, né, ó, nas estimativas ali, o Rio Grande do Sul está chovendo muito, tá vendo? Enquanto isso, você tem ali uma região no centro-oeste brasileiro, ali mais ou menos, né? Em que você vai ter uma seca terrível, sem chuva, sem nada, durante muito tempo. Não, ele tá falando, né? De cada cidade. Então, ó, região norte, Amazônia é legal, né? Aumento do risco de fogo. Então pode ter. Por que isso aqui é legal? Porque se o governante pega esse relatório aqui, ele pode. Não estou falando que ele vai pegar isso aqui, acreditar 100%, mas ele pode deslocar uma certa força-tarefa para determinada região por conta disso aqui, tá? Então, ó, redução no nível dos rios, aumento de fogo no Nordeste, ó, alterações termodinâmicas, né, em escala planetária. Então, é seca, né, cara? É seca no Nordeste, é violenta, é muita chuva no Sul, tá? É problema lá na Amazônia, mas a Amazônia ela pode se autorregular ali, vai descendo. Região Centro-Oeste, ó, que o pessoal precisa, que o pessoal quer saber muito, né? Então, ó, temperaturas mais elevadas ao longo do período, tá? Final do inverno, ó, mas tem maior regularidade nas chuvas, com volumes significativos nos meses de verão e outono. Aí em região Sudeste, aqui de novo, né? As chuvas tendem a ser mais variáveis e tal. Em região Sul, ó, chuvas acima da média, tá vendo? Aí depois vai lá, acontece tudo aquilo, mas ninguém sabia. Sabia sim, porque tinha esse relatório aí há muito tempo falando, tá? Mas, até aí, vamos dizer assim, como eu falo, o pessoal fica puto, até aí tudo bem, né? Tudo bem nada, porque o negócio vai ferrar com muita gente.
Vai ser igual ao de 1870? Eu acho que não, tá? Que vai matar aí 50 milhões de pessoas? Eu acho que não vai não. Então, o El Niño aquela vez lá no Rio Grande do Sul foi, né? E foi na verdade foi avisado, tá? Foi avisado, porque essas coisas não são pontuais. "Ah não, vai chover mês que vem mais", né? São relatórios aí que são feitos para 2, 3 anos, beleza? Então isso tem sim. O El Niño, tá, que é o menino em espanhol, perguntaram aqui como que surgiu esse nome, tá? Ele foi dado esse nome para se referir ao clima que ocorreu em 1892, quando um capitão aqui, ó, Camilo Carrillo, disse ao Congresso da Sociedade Geográfica em Lima que os marinheiros peruanos batizaram a corrente quente que fluía para o sul de El Niño, tá? E também porque ela ser muito mais perceptível no Natal. E aí, como é no Natal, é um menino, né? É o menino Jesus, ficou o El Niño para ele. Tá bom? O clima é caótico, não basta um El Niño forte para enchentes e desastres correrem. É necessário uma combinação de fatores, muito bem lembrado, tá? Mas eles fazem aí prognósticos, tá? Então, assim, vai acontecer o tal do Super El Niño. O que a gente tem é o seguinte, tá? A gente tem uma alta probabilidade, superior a 80%, tá? De que ao longo do segundo semestre aí, início de 2027, se as condições estiverem propícias para essas coisas aí se integrarem, aí o pessoal está falando que pode ser que tem, tá bom? E aí pode afetar a distribuição de água, segurança de alimentos, petróleo e um monte de coisa. El Niño faz alguma coisa boa, só tragédia. Cara, faz coisa boa. Tem lugar que chove mais, tem lugar que chove menos, dependendo, né? Então, não é só coisa ruim, não, tá? Quando é a chegada do El Niño? Na verdade, é agora nesse período aí, a água começa a esquentar. Na verdade, ele dura, né? Talvez igual lá, 1876 a 1878. Ele teve em 1877 que foi o El Niño forte. Então, de novo, pessoal, no clima, você não pode pegar e falar assim, não, tal coisa acontece desse jeito aqui, assim, assado. Não, porque o clima do planeta Terra está totalmente integrado, né? Totalmente. Né? Então, não é assim uma coisa que a gente crava, não, vai ganhar a partir do dia tal. Não é assim, ele é uma coisa que vai gradativamente até. Então, a chance de ser um super El Niño é o quê? São os estudos que foram feitos através de dados de temperatura, dados de satélite e tudo mais, como é feito todo ano, e quando eles começaram a comparar esses dados de agora, porque eles têm nível do mar como está, temperatura na água como está, e alimentaram os modelos para fazer previsão climática, chegaram a essa conclusão aí, dele ser um El Niño muito mais anômalo do que o dos outros, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode falar aqui do super super El Niño e vírus, hein, para todo lado. Mas o lance então é região sudeste, né? Região sudeste, chuvas mais variáveis, tá? Aumento de umidade, né? Então aumenta o transporte de umidade para cá, provavelmente chove mais, tá? Então nós temos anomalias positivas de chuva na região sudeste. Isso quer dizer o quê? Que as enchentes que tem vão só piorar, tá? Região sul, mesma coisa, tá? Inclui chuvas acima da média e eventos extremos relacionados a inundações. Então é outro lugar que pode sofrer com chuvas intensas, tá? O centro-oeste vai ter uma temperatura mais elevada, então a temperatura mais elevada aí já vai detonar um monte de coisa, tá? Então, produção de grãos e tudo pode ser afetado. Região nordeste, né? Pode ter aí um aumento, né, das parcelas de desenvolvimento de sistemas, tá? Convectivos muito mais gigantescos, gerando aí muito mais nuvem e tudo mais. Então, a... esse é o efeito do El Niño nas regiões brasileiras. Depois, pessoal pode pegar isso aqui, destrinchar e estudar estado por estado. Depois estudar cidade por cidade no microclima. O problema é que cada coisa dessa que você estuda, você tem que, ou você assume que é um mundo perfeito, que não vai ter nada disso, ou você tem que levar todas essas pequenas variáveis aí em consideração, porque senão você não tem um modelo rodando do jeito mais certo do mundo, tá?
Então, isso é um ponto importante, os mapinhas nós já mostramos.